Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodConvert, o nosso podcast destinado para você que tem e-commerce e está buscando formas de escalar as vendas da sua marca. Eu sou a Bruna, especialista em vendas e e-commerce, e eu estou com o meu sócio, William, especialista e consultor de e-commerce. É um prazer estar contigo, Bru, estar com todos vocês aqui em mais um PodConvert. E o tema de hoje, apesar de ser um tema que pode parecer comum, pode parecer coisa do dia a dia, é um tema que eu tenho certeza que você não está observando e tomando cuidado que você deveria tomar. É um tema que impacta diretamente nos nossos resultados, né? Quando a gente fala das vendas, do e-commerce como um todo. Qual é o tema de hoje, Bru? Bom, antes eu vou introduzir como que esse tema surgiu. Essa semana eu postei o feedback de uma cliente que fez a primeira live dela, desde que ela iniciou parceria aqui com a gente, tem mais ou menos um mês, talvez, e foi uma live que foi um sucesso, né? E ela compartilhou o feedback com a gente, e quando eu postei nas redes sociais, eu recebi muitas pessoas me mandando mensagens falando da dificuldade de aparecer, de fazer live, de criar conteúdo. E por mais que a gente esteja numa era de muita informação, de tecnologia, a gente ainda se depara muito aqui, né, William? Mesmo em todo esse processo que o marketing digital, que o digital como um todo está vivendo, ainda tem muitas pessoas que travam na hora de aparecer, de criar conteúdo, e é justamente isso que a gente vai falar hoje, que é destravando a produção de conteúdo. Né? Basicamente, como vencer os medos, né? E alguns caminhos aí que a gente já percebeu, até né, nós mesmos aqui na produção de conteúdo, até porque né, nada mais é esse podcast do que um formato de produção de conteúdo. Como a gente consegue driblar essas travas, como a gente consegue ultrapassar esses medos, esses receios, né? E a gente vai se aperfeiçoando pouco a pouco nessa produção que é tão importante para os nossos resultados, né, Bruno? Com certeza, depois de alguns perrengues hoje também. Então. Foi o quê? Quase uma hora, um pouco mais, tentando pra gente conseguir iniciar e parecia que não vai dar certo. E eu acho que até vale essa observação, né, Bruno? Porque assim, às vezes as pessoas pensam, não, mas, por exemplo, Boca Rosa, o Primo Rico, eles não têm dificuldade de produção de conteúdo. Gente, um detalhe só antes de a gente começar o conteúdo efetivamente. Nós aqui, né, como a Bruno antecipou, estávamos com uma série de problemas técnicos, problema com o microfone, problema com câmera, com iluminação. Faz parte do jogo, faz parte. Só não pode desistir. Exato, quem quer produzir conteúdo não pode desistir, não pode largar a mão, né? E eu te garanto que todos eles passam, né? Todos os grandes também passam e já passaram por dificuldade. E vão passar. O perrengue continua. Às vezes você tá gravando ali um conteúdo que tá espetacular, a bateria do celular acaba, né? Ou não sai o som. Putz, aí você ficou lá uma hora gravando, você vai ver tá sem áudio. Caramba, mas eu perdi tipo um dia todo. E acontece, gente. É aquela coisa, a gente trabalhando até um pouco o nosso espírito para lidar com essas coisas, porque realmente pode acontecer, né? E vai acabar acontecendo em algum momento. Né? Sim, com certeza. Então, assim, pessoal, é o tipo de coisa muito importante. Nós estamos aqui da produção do conteúdo. Isso vai te ajudar a fazer com que sua marca seja conhecida, você ser conhecido aí pro público, né, como um todo. E não tem jeito. Tudo tem desafio, né? Empreender por si só tem desafio. Sim. Então, vale a gente ir tentando, né, cada vez mais passar por esses perrengues. Com certeza. E William, antes da gente entrar nos tópicos que a gente selecionou aqui, eu queria que você trouxesse pra gente a sua visão da importância da produção de conteúdo, né, quando a gente fala de um e-commerce, porque quando a gente fala de e-commerce, é muito importante a gente entender que existe uma jornada de compra, existe ali todo um processo que vai basicamente refletir nas vendas, né? A gente se depara ainda hoje com muitas marcas que têm essa dificuldade de aparecer, de criar conteúdo, mas isso impacta diretamente no resultado final. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa importância? Traz pra gente um pouco. O conteúdo, ele não é só fundamental para o e-commerce, né? Hoje nós estamos com uma onda muito grande, na verdade não só hoje, mas nos últimos anos, né? Até dos influenciadores. Se para pensar, o influenciador é aquele profissional que vive através da produção de conteúdo, né? Então isso virou já um negócio, propriamente dito, né? O produto do influenciador é a imagem dele, é o conteúdo dele. Então isso é só um case, né? Uma forma de você entender o quão importante isso é para o mercado como um todo. Então isso serve para o varejo, isso serve para o e-commerce, isso serve para quem presta serviço e por aí vai. No fim das contas, né, a gente pode contextualizar e pode explicar a produção de conteúdo como a forma mais barata e a forma mais efetiva de você se conectar com o público. Né? Até uma frase que a gente usa bastante aqui dentro, né, Bruno? Que, no fim das contas, o cliente não compra o seu produto, ou ele não compra da sua empresa. Antes de mais nada, ele compra você. Ele precisa comprar você para que aí sim ele decida comprar
sua solução, seu produto, enfim, né, o que você vende ali efetivamente. Então, no fim das contas, ele acaba primeiro se relacionando com você para depois, de fato, decidir se compra ou se não compra. Essa é a grande importância do conteúdo, na minha percepção, né, se tratando de e-commerce. Se você não tem essa geração de conteúdo, você tem uma dificuldade muito maior de convencer o público Isso que eu ia e perguntar. efetivamente gerar venda, né? Na sua visão, o quanto de fato impacta aquela pessoa que produz de vez em quando, ou às vezes só usa a foto do produto, não cria aquele conteúdo humanizado, não cria aquele conteúdo de gerar relacionamento, que a gente fala muito, né? As redes sociais é uma rede de relacionamento, as pessoas não estão ali para comprar, elas estão ali para consumir conteúdo, para, né, de fato, ter um relacionamento, né, propriamente dito. Na sua experiência, em todos esses mais de 10 anos, o quanto você, assim, se você pudesse descrever o quanto isso impacta, você acha que um e-commerce que não produz conteúdo, ele acaba parando no tempo, ele demora muito mais para ter resultado? Eu vejo que, assim, aquele que não produz, ele é engolido pela concorrência. É questão de tempo para ele, basicamente, morrer, né? No sentido de o mercado abocanhar, porque é aquela coisa. A gente está no mercado e numa era com muitas oscilações. Isso não é mentira para ninguém. É momento de política, foi pandemia e tudo mais. Agora, quando eu tenho um vínculo, um relacionamento muito forte, basicamente é aquela coisa. Sabe aquele barco já preparado para maré, para aquelas ondas fortes? Ele aguenta, ele vai balançar, vai entrar um pouco de água, mas depois, quando a tempestade passar, ele continua firme e forte. Você tem a mesma visão? Você acha que tem alguma outra coisa que também que você, né, vê que pode também impactar, enfim? A gente pode olhar isso por uma outra perspectiva até, Bru. E aí eu sempre gosto de trazer não só a nossa experiência, como principalmente os pais do marketing, né, como um todo, da comunicação, da divulgação, e inclusive aqui no Brasil, né? No fim das contas, nós estamos, né, numa era, mais do que nunca, de disputa pela atenção do público. É um jogo de disputa de atenção. É o que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Hoje você está disputando, por exemplo, vamos supor, uma loja de vestuário, um e-commerce de vestuário, de moda. Você não está só disputando a atenção com a sua concorrência efetivamente, com as lojas de moda concorrentes. Você está disputando a atenção com o meme do gatinho, está disputando a atenção com o Pablo Marçal ali na política, tentando se candidatar Que e se por eleger. sinal, Né? tá Então, e assim, roubando a atenção de todo mundo. goste ou não, né, enfim, cada um É com sua uma preferência onda. política, é um case de produção de conteúdo também, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Aí você está disputando com política, está disputando com futebol, está disputando com Big Brother, com blogueira, com, enfim, com uma série de fatores aí que vão acabar impactando de alguma forma. Então é sempre uma guerra pela atenção acima de qualquer coisa. E aí até, né, indo um pouco mais lá atrás, a gente não precisa só ficar aqui preso no digital. Você pode falar, mas é o digital, uma coisa tão nova, tão recente, tudo mais. Não. A propaganda como um todo, né? Lá atrás, né, décadas atrás, quando começou ali aquela coisa de grandes comerciais na TV, você podia perceber, né? Vou até fazer um exercício contigo aqui, Bru, e até peço para você participar desse exercício com a gente. Pensa você aí, e Bru, lembra você dos comerciais que você mais gostava na sua infância? Talvez o comercial da Coca-Cola, Delma Chips. é uma chips, né? Olha como que é os brinquedinhos Os que vinham, os Tazos. Tazos, né? Inclusive tinha coleção. Exato, então assim, você fala, caramba, né? Mas o comercial dos Tazos, o comercial da Coca-Cola, comercial da Coca-Cola com urso polar no Natal, Papai Noel. Então assim, traz toda uma memória afetiva pra gente. Aí você pode falar, mas é um comercial, é um material comercial para venda efetivamente. Para e pensa. Coca-Cola, é uma chips, Tazo, a gente tem uma série de outros comerciais, comercial do Bombril, Mil e Uma Utilidades, C&A, com aquele rapaz dançando e tudo mais. Tô puxando aqui da memória agora, né, em tempo real aqui para vocês. Qual que é o grande fator em comum de todos eles? Todos eles estão ali apresentando marcas e produtos, ok? Mas sempre teve alguns que se destacaram pela atenção, pelo tipo de propaganda. Igual, por exemplo, você falou de algumas marcas, eu lembrei de alguns comerciais específicos que tipo, marcou minha Sua infância, sua geração, minha memória, né? infância, né? Eu lembro que, por exemplo, da Alma Chips tinha um comercial que eles tinham lá os tazos e tudo mais, aí tinha as crianças brincando, aí eles meio que colocavam todo um processo de, sei lá, tipo um 3D na época que eles jogavam assim, chegava perto. Meu, incrível, né?
É muito legal isso. E assim, são as memórias, né, emocionais, né, Uhum, afetivas, tudo mais. E qual que é o grande fator em comum de todos esses comerciais que ficam marcados? Tem comercial de cerveja, comerciais muito bons, né, inclusive uhum, premiados. Qual é o fator em comum de todos esses? Eles não divulgam apenas a marca e o produto. Eles trazem um contexto, uma história por detrás que faz você uma ficar ali, ó, emoção, uma né? emoção, ficar ali Uhum, antenado. É sempre uma história. uhum, Aí a gente pode, né, fazendo esse paralelo de décadas atrás para agora. uhum, É a mesma lógica. Não adianta nada você só postar ali as fotos e os vídeos do seu produto. Ah, eu tenho aqui, por exemplo, um celular. Olha aqui a foto de frente, a foto de trás, lateral, tal. Não, isso aqui, tá, beleza, eu sei que é um celular. Eu sei que é um Samsung. E, né, e aí? Qual que é o grande diferencial, o grande fator? Por que eu vou comprar com você e não diretamente com a loja da Samsung? Ou com o Magazine Luiza, com o Mercado uhum. Livre? Aí você pode produzir um conteúdo muito bacana, introduzindo esse celular e os porquês de comprar com você, com a sua loja, efetivamente. Então, tem sempre essa diferença. Acho que vale entender e vale deixar bem claro. Além da questão de exibir o produto, que é muito o que as pessoas confundem, né? Ah, tô produzindo conteúdo. Não, muitas vezes você está só exibindo o produto. Então, é diferente. Exibir o produto é uma coisa, seja na foto, no vídeo, puramente o produto, frio, sem graça, só aquilo e você trazer um contexto, trazer o seu toque, trazer sua personalidade é outra coisa. Isso sim é conteúdo, né, Bruno? Então acho que assim, dá para deixar claro, trazendo esses exemplos de trás, né, de todas essas marcas que a gente comentou aqui, de várias outras, eram conteúdos, eram comerciais, eram. O foco era em venda? Era, só que te entretia, te fixava ali a atenção, fazia você desejar o produto, né? O desejo, uma coisa mais visceral ali, né? Você gostar de assistir aquilo, isso é o conteúdo. Né? E de fato, aí voltando para esse ponto de disputar pela atenção do público. Quando você faz algo que é interessante de ver, ainda mais agora nas redes sociais, né, diferente do que era a TV antes, de novo, você está concorrendo com meme. Você está fazendo um comercial, um conteúdo ali, por mais que envolva o produto, mas que seja interessante de ver, você tem muito mais chances de combater, né, e ganhar ali da atenção daquele meme do gatinho, por exemplo. Concorda, Bruno? Uhum. Só tem que tomar cuidado, porque nem toda trend ali que promete chamar atenção vai te ajudar, né? Só tem que tomar cuidado para não ir para dois lados. Que teve uma onda aí algumas semanas atrás, que até inclusive no meu Instagram eu coloquei sobre isso, de marcas que estavam usando uma pegada assim de meme, de quase que aquele vídeo cacetada e introduzindo para chamar atenção. Então tudo tem que tomar cuidado. E até, inclusive, eu já queria entrar num tópico que é justamente o processo de destravar ideias, né? Que é justamente o momento onde a gente precisa entender o que postar, por que postar, e enfim. Eu, como uma pessoa que também, né, nós aqui também produzimos conteúdo, uma das grandes chaves ali do sucesso da produção de conteúdo é você pesquisar, é você ter referência, é você ter um norte, né? O objetivo final é se relacionar, é criar autoridade, é gerar visibilidade, mas você precisa saber também o que comunicar. Eu sou uma das pessoas, parece até engraçado, mas eu sou uma das pessoas que mais salvam conteúdo no Instagram, independentemente do nicho. Até inclusive um dos conteúdos que eu criei recentemente foi inspirado, por exemplo, na Boca Rosa. E não tem, Referências, né, sim, Bruno? e não tem nada a ver, né, comigo, porque ela Uhum. tá num outro segmento, mas a forma como ela produziu me chamou bastante atenção. E por que que eu falo isso? Porque ainda tem muitas marcas que ficam dentro de uma bolha, não sei se você concorda, William, de só consumir dos concorrentes ou de marcas relacionadas. Então, se eu sou um e-commerce de moda feminina, eu só vou consumir conteúdo de moda e fica todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí você fala, meu, parece que todo mundo tá fazendo o mesmo tipo de conteúdo, você fala, é igual. A famosa coisa do copiar e colar, né, Bruno? Exatamente. Então, é o primeiro ponto que você precisa colocar o pé no chão e falar, tá, eu preciso ser diferente, né? Então, o que postar? Primeiro você precisa criar toda uma estrutura, né? A gente não vai se aprofundar na parte técnica, mas criar uma estrutura do que eu vou comunicar, por quê, qual que é o meu objetivo, o que, que a minha audiência precisa, como que eu vou valorizar mais o meu produto, o meu diferencial, e você começar a ter referências. Vou dar alguns exemplos. Eu, enquanto mulher, e a gente tem muitos clientes, muitas, né, clientes mulheres aqui, que o público final é mulher. Vou trazer um exemplo de um e-commerce de moda feminina, que a gente deu exemplo aqui. Enquanto consumidora, eu quero ver o quanto aquela roupa, mesmo que eu encontre, sei lá, numa boutique da vida, num shopping, o que for, o quanto ela vai trazer para mim
um momento, uma autoestima. Quando eu procuro uma roupa, é para gravar um conteúdo, é para sair para jantar, é para fazer alguma coisa. Quando eu encontro uma marca que traz isso para mim, ela vende esse momento, então ela me faz meio que teletransportar, digamos assim, por uma situação, é onde ela chama a minha atenção. Porque se a gente for parar para ver, moda é muito similar, mas tem muitas marcas que chamam a atenção pela constância, pela forma de exibir, de trazer ali uma personalidade única. Eu acho que é isso que falta para muitas pessoas. O que você acha disso, William? Assim, é claro que, né, de novo, a gente não vai se aprofundar na parte técnica, de pauta, de linha editorial. A ideia não é essa. Mas faz sentido para você essa coisa de, igual você trouxe, né, de cada um ter sua personalidade, mas, enfim, como que soa isso para você? Cada vez mais, Bru, como a concorrência vai aumentando, e reforço, não é só uma concorrência de loja versus loja, mas sim de loja versus 15 milhões de tipos de conteúdos que surgem por aí de entretenimento. É muito importante ter personalidade, de fato, porque acaba sendo um dos diferenciais, né? Beleza, várias lojas vendem celular, mas como eu posso vender o celular do meu jeito? Isso é personalidade. Sim. Né? Como eu crio uma comunidade? O que é comunidade, né? Até para você entender. É basicamente a base de seguidores, uma base de fãs, uma base de clientes altamente engajado e que acabam com o tempo comprando basicamente qualquer coisa que você anuncia. Por quê? Porque você constrói essa comunidade e essa autoridade a partir de uma personalidade muito bem definida, muito clara, uma forma de se comunicar sua. Aí é aquela coisa, a pessoa tá ali passando pelo feed do Instagram, pelo TikTok, pela rede social que for, né? Esbarra ali, bate o olho rapidamente num conteúdo seu. Opa, eu sei que pela paleta de cores, pela forma de se comunicar, de se movimentar, é tal pessoa. Sim, Vou parar pra nossa, ver. tem uma marca de roupa que, inclusive, sempre que aparece o vídeo pra mim dela, eu já sei que marca que é. Porque é sempre o mesmo, assim, a mesma estrutura, né? E até, inclusive, William, eu queria só fazer um parênteses que me veio aqui, que quando a gente fala de produção de conteúdo, eu acho que tem muitas empresas que acham que precisam ter ideias infinitas. Ah, eu tenho que ter 365 ideias no ano para postar. Mas, na verdade, existe um segredo que eu acho que poucos falam que você pode começar a reparar daqui para frente de perfis, né, do Instagram maiores, não necessariamente de moda, mas infoprodutores, enfim, que até inclusive é o seguinte, eles têm ali sempre uma base do que vai ser comunicado, o porquê, toda a estrutura, mas é muito comum também reciclar conteúdos, né? Mudar cenário, mudar a forma de se comunicar, isso também é produzir conteúdo. Mas uma coisa que eu queria trazer também para quem tá ainda meio travado, que foi o tópico inicial do que surgiu ali nas minhas redes sociais, é justamente, né, um outro assunto do medo de ser julgado. Acho que hoje a gente pode dizer que poucos e-commerces conseguiram, digamos assim, furar a bolha e sair ali daquele universo de, ai, não vou produzir conteúdo porque vão me julgar ou coisa assim. E são esses que, de fato, estão crescendo e, enfim, continuam evoluindo. A questão de ser julgado vai acontecer independentemente de qualquer momento. Se você for ver, por exemplo, uma marca que está ali toda certinha, vão julgar ela por qualquer razão que seja. O público tem essa coisa de crítica, assim como uma marca que fura bolha e faz alguma coisa, viraliza, enfim. Eu acho que a gente cria, nós, enquanto empresários, com a ansiedade, aquela coisa toda, a gente cria algumas crenças que vai travando a gente. Mas né, nós aqui, enquanto consumidores de conteúdo e produtores de conteúdo, eu ouso dizer que é aquela coisa. Se eu tenho um objetivo, um propósito muito claro, isso não tem que impactar, né? Se a pessoa X ou Y vai te julgar, o seu propósito tem que ser maior. E quanto mais você faz conteúdo, mais rápido você erra, que até inclusive foi isso que eu coloquei nas redes sociais. Mais rápido você erra, mais rápido você acerta, mais rápido você vai vendo ali o que precisa corrigir, o que você pode melhorar. No começo você vai travar na forma de falar, você vai achar, caramba, poderia ter feito diferente, mas quando você começa, sabe, eu não sei se você já passou por isso, sabe aquele dia que você pega para produzir conteúdo o dia inteiro? Os primeiros ficam horríveis. Aí depois você fala, meu, vou excluir tudo. E aí quando você vai ver que você já foi pegando o jeito, tá tudo perfeito, né? Acho que é um pouco disso. Qual que é a sua percepção, William? Quando um e-commerce, né, uma empresária chega pra gente e fala, ai, mas tenho medo de aparecer, de, sabe, ser julgada, sabe, aquele bloqueio que a gente convive todo dia, né? E é um bloqueio que de fato a gente convive todo dia E a gente já passou pessoalmente. também, Não, né? e passa todos os dias. Assim, tem algumas coisas aí, né? Tem o bloqueio criativo,
que é um detalhe importante, que a gente pode falar daqui a pouquinho, e tem o bloqueio emocional, de fato, daquela coisa do medo de julgamento, da ansiedade, do receio e do start, né? De, às vezes, a pessoa nunca ter produzido conteúdo com frequência, aí começa, para, e é muito difícil, né? Começar e engrenar de vez. Falando desse ponto primeiro, né? A questão aí emocional. Eu, particularmente, passei muito por isso, né? Ali, nos primeiros anos de produção de conteúdo. Acho que, né, todo mundo sabe que eu sou um cara mais de bastidor, mais de operação, mais da parte técnica. É algo meu, entendeu? Mas ainda assim, mesmo sabendo que a minha personalidade é de uma pessoa mais técnica, mais de bastidor, mais de ali ficar, né, mexendo nos ponteiros de forma interna, eu sei da importância de produzir conteúdo, eu sei o quanto isso é importante para mim, para minha carreira, né, enfim, para todo mundo que trabalha aqui em conjunto com a gente na parceria. Então eu vou lá e faço. É aquela grande coisa, né, Bru? O compromisso está feito. Se eu me comprometo a produzir conteúdo, ou se eu me comprometo a fazer qualquer outra coisa, eu vou lá e faço, né? Eu me comprometi, eu vou lá e eu vou executar. É isso. Você tem que colocar, acho que a primeira dica talvez seja essa, né? Tipo uma obrigação, digamos assim. É uma obrigação. E você é empreendedor, a gente pode falar aqui abertamente pra você. Acho que não tem nenhum filtro, A gente fala né? muito disso, né? Não tem nenhum filtro nesse sentido. É papo de gente grande. Tem que ser feito. Ponto. Acabou. Né? É aquela coisa do dar seu jeito. É bem isso. Se a gente começa a negociar, Bru, com alguns medos, com alguns receios, com algumas travas, com alguns, enfim, né? Com qualquer coisinha que passa na cabeça, você não sai do lugar. E eu aposto, inclusive, vou te fazer uma provocação. Eu aposto, inclusive, que você, quando você for montar sua loja, muita gente questionou, muita gente não apoiou, você mesma se questionou, mas e aí? Foi em frente, não foi? É a mesma coisa. É arriscar, botar as caras. Produzir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, produzir um mês de conteúdo de vídeo, tá meio ruim, tô gaguejando, tô travando, não sei o quê. Continua. Até, inclusive, eu queria te trazer um ponto, né? A gente conversa um pouco sobre isso, mas acho que vale a gente compartilhar com o público. Qual é, na sua percepção, o mais importante para quem vai começar a produzir conteúdo, Bru? A frequência de conteúdo ou a qualidade? Ou seja, com que o nosso público que está aqui assistindo o nosso PodConvert deve se preocupar primeiro? Em produzir conteúdo em frequência, em quantidade mesmo, ou na qualidade desses conteúdos, por mais que sejam poucos, mas que tenham muita qualidade? Qual que é a sua percepção, Bru? Eu vejo que é primeiro frequência. Porque se eu não tenho frequência, eu não sei o que tá dando certo, o que não dá, o que eu preciso melhorar, enfim, o que tá chamando atenção. Então, frequência primeiro, qualidade depois. Claro, se você conseguir juntar as duas coisas, frequência com qualidade, é o casamento perfeito. E até, inclusive, isso vai dar um ótimo corte pra gente depois no Instagram, pra galera do Instagram. E-commerce que não cresce, morre. Se você não quer produzir conteúdo, existem hoje várias formas no mercado de você produzir conteúdo. É blogueiro, influenciador, enfim, whatever. Existe sempre um caminho. Então, se você não quer investir, não quer pôr a mão no bolso para um influenciador, um modelo, o que for, você tem que fazer. Ponto. Ou então você fecha a sua empresa e aí você volta a trabalhar como qualquer outra coisa que você queira, né? Acho que até vale fazer um parênteses aqui, Bru. Aí sempre surge aquela coisa, né? E, de novo, a gente convive com isso dia após dia, com nossos parceiros e-commerce, a gente conversa muito sobre isso com eles, porque de fato é muito importante. Surge aquela coisa, mas realmente não tem como ter resultado no e-commerce sem produzir conteúdo? Bruna, William? Tem. Porém, é aquela coisa, você tira energia, esforço e atenção de uma área, que é a produção de conteúdo, não vou me preocupar com isso, não vou produzir nada. Vou, por exemplo, não quero ter rede social, não quero fazer nada nesse sentido, sou um cara mais clássico, mais tradicional, quero focar no crescimento da minha empresa, na gestão da minha equipe. Não tem nenhum problema, não te julgo por isso. Porém, para onde a gente vai, Bru? Falando de divulgação, talvez a gente tenha que focar o quê? No Google Ads, né? Para sua marca aparecer ali nas primeiras posições do Google e torcer para que a pessoa entre no site e compre de primeira? Talvez sim. Mas qual que é o grande ponto? E aí, Bru, fica à vontade também para trazer esse ponto de vista. Na minha percepção, é o quê? Beleza, a gente pode colocar a sua marca ali, né, no topo do Google, comprar anúncios, colocar um caminhão de dinheiro. Porém, se a pessoa depois for buscar sua marca no Instagram, o que é muito comum as pessoas entrarem ali através do Google, entrarem no seu site através de qualquer outra referência e depois irem para a rede social para ver se a marca existe de fato. Se ela não encontrar nada, ela muito provavelmente não vai comprar. No fim das contas, é aquela coisa. Tem como
Fazer um negócio sem produzir conteúdo? Tem. Só que é muito mais difícil, é muito mais custoso, inclusive em termos de investimento, que você tem que investir muito mais até em anúncio para você E o aparecer resultado e demora muito convencer. O mais. resultado demora muito mais e aquela coisa, né, Bruno? A concorrência, ela vai acabar produzindo cada vez mais conteúdo, Vai te porque é a engolir. lógica de mercado, e você vai ser engolido com o tempo. No fim das contas, é isso. Eu acredito que até assim, por mais que tenha algumas pessoas, não vou dizer todo mundo, mas tem uma parcela aí de pessoas mais conservadoras, quando você entra no universo de e-commerce, conteúdo é um dos fatores que vão influenciar na jornada de compra. Se você não está nesse universo, você já tem ali uma fraqueza muito maior se comparado à concorrente. E quando a gente fala de e-commerce, a gente sofre ali na concorrência por preço, por posicionamento, apelo comercial e etc, etc, etc. Então você vai enfraquecendo muito mais a sua marca, né? E eu ouso dizer que poucos empresários aguentariam ficar um período de tempo longo sem vender se for por esse formato. Então, Ou assim, vendendo pouquíssimo, ou né? vendendo pouquíssimo. Eu, particularmente, até eu quero fazer aqui um questionamento. Você, enquanto consumidor, veste a camisa de consumidor, você contrataria ou fecharia um pedido em uma marca que você nunca viu na vida, e aí quando você vai procurar na internet você não encontra nada, você só tem um site? Acho bem difícil. Mas se você discorda, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, a gente está numa era que até a gente já falou em alguns episódios que depois da pandemia o digital evoluiu muito mais. Então vamos falar num cenário de, tá, Bruna, William, então o que eu devo fazer? Num cenário em que você não consegue hoje ter um influenciador, você já testou e deu errado, não está funcionando, então você vai fazer. Comece produzindo, nem que seja aos pouquinhos, mas já tenha em mente que você vai precisar da escala nisso, que foi até que a gente falou aqui. E não adianta você cair na ilusão de criar conteúdo é tirar fotinho do meu produto e postar. Não, você vai ter que aparecer. Famoso catálogo, né? É, Não funciona. Instagram de e-commerce que é catálogo, não vende. Uhum. Eu, assim, para mim é preto no branco, outro corte do Instagram. E-commerce que tem Instagram, perfil, que é um catálogo, não vende. Se vende, uma hora vai estagnar, porque o público não quer isso, não quer catálogo, né? E acho que vale trazer o porquê, né, Bru? Por que disso? Não é só simplesmente uma frase de efeito. A gente falou agora há pouco no começo do podcast. É sempre disputa pela atenção. É basicamente você colocar um filme da Disney, um filme de Hollywood mega produzido, e um jornalzinho de supermercado do lado. Quem vai roubar sua atenção? O filme ou o panfletinho do supermercado? É basicamente isso, gente. Uhum. É de fato, esse é o exemplo. Não estou exagerando aqui, não. Quando você coloca a sua foto do produto no seu perfil do Instagram, vira um panfletinho do supermercado. Infelizmente, tá? Então, de fato, a gente vai ter que evoluir de acordo com o dinamismo do mercado. O vídeo é o formato hoje mais consumido. Isso. É um conteúdo dinâmico, né? Não tem jeito. Tem que tentar fazer vídeo, entendeu? E aí foi o ponto que você trouxe, né, Bruno? Às vezes, eu não consigo, não quero, não tenho perfil para aparecer. Tá tudo bem. Eu também, teoricamente, não teria. Se você quiser, você consegue desenvolver e pelo menos ficar melhor, né? Não vou dizer que você vai ficar excelente, uma mega influenciadora, a boca rosa da vida, né, Bruno? Mas você pode ficar pelo menos melhor, né? Pelo menos para iniciar. Mas, não quero nem mexer com isso. Contrata um influenciador. Contratei, tive problema. Contrata outro, e outro, e outro, e outro. É a mesma lógica que a gente falou agora há pouco. Quando você abriu sua empresa, na primeira dificuldade você fechou as portas? Se foi, você não estaria aqui, né, consumindo esse podcast. Uhum. Com certeza não. É isso. Vai contratar um, outro, até você achar o formato que melhor realmente funciona para sua empresa, né? Sim, com certeza. Até, inclusive, a gente está com um caso de um cliente que é muito nesse perfil, né? Ele vai precisar de um influenciador, de uma influenciadora no caso, para conseguir destravar esse processo de criação de conteúdo. E hoje a gente tem muitas ferramentas no mercado que facilitam encontrar um perfil ideal para sua marca, né, William? E quando a gente fala de influenciador, eu sei que até alguns empresários pensam, nossa, mas é muito caro. Não, você está maluco? Quando a gente fala de influenciador, existem basicamente duas opções. Ou você consegue pagar um influenciador grande, que você vai pegar a audiência dele e transformar também em cliente, ou você vai contratar um influenciador pequeno, médio, que Micro, né, está às no vezes. micro, que a ideia é, de fato, criar uma conexão com a sua marca. E também vou dar alguns spoilers, tem muitas hoje né, ferramentas de inteligência artificial que também estão facilitando muito essa parte de produção de conteúdo. Então,
acredito que mais do que nunca a gente está numa era do digital que facilita muito, que a gente acaba vendo é mais desculpa esfarrapada, né? Para não fazer, enfim, aí acaba. É o famoso só não faz quem não quer, né? Exatamente, exatamente. Acho que assim, é, eu, enquanto pessoa, eu sempre me inspiro em pessoas que começaram ali do zero, e você começa a acompanhar, você fala, caramba, se eles conseguiram, eu também consigo. Vou trazer um exemplo que até apareceu para mim hoje, um conteúdo do Wendel Carvalho, né? O Wendel tá gigante ali no Instagram. Quando eu comecei a seguir ele, já tem alguns anos, eu lembro que ele postava muito sobre quando ele começou, né? O quartinho, sei lá o que que era, que era o escritório dele, como que ele era fisicamente, a postura, que ele gaguejava, que ele não tinha segurança. E hoje é basicamente um tubarão do digital. Só que o que fez ele crescer assim, constância, que é justamente isso. Às vezes a gente fala, eu sou uma das pessoas que falam muito sobre constância. E em e-commerce não é diferente, porque o e-commerce, para ele continuar crescendo, ele precisa ser constante também, né? Seja em evoluir, em trazer novas condições, novos produtos, inovar de alguma forma, mas a constância do relacionamento, ela também se faz necessária. Você trouxe um exemplo no início do podcast, William, sobre a Coca-Cola. Há quantos anos a Coca-Cola não existe? Há quantos anos a Coca-Cola não vem ainda mantendo uma força na comunicação e no relacionamento para ela não perder para a concorrência? Hoje a gente tem várias marcas que se tornaram concorrentes diretas e indiretas, né? Aquelas marcas mais inferiores. Mas a Coca-Cola ainda se mantém forte mesmo depois de muitos anos e ela nem precisaria mais disso. Mas ainda é uma marca que aposta muito forte em branding, relacionamento, aquela coisa, aquele encantamento que não é refrigerante, né? Não é Coca-Cola. É Experiência, uma né? experiência, né? Você fala Coca-Cola, você lembra de um, sei lá, um jantar em família, O um almoço de almoço. domingo, Dá né? até uma água assim na boca, É. na boca, mas entende? Eu acho que ainda tem alguns empresários, não sei se você concorda, que ainda tá naquela coisinha, menina. Aí depois não sabe por que que não conseguiu crescer. E eu acho que assim, esse exemplo da Coca-Cola é importante porque aí você pode pensar, né? Coca-Cola, uma marca multibilionária, internacional, etc e tal. Gente, para pensar o seguinte, é uma marca centenária, são mais de 100 anos de história. Para e pense na sua realidade enquanto empresário, enquanto empresa. Talvez você tenha aí uma empresa há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 talvez. Ótimo. E é o que a gente sempre fala, né, Bru? A gente admira muito os empreendedores, os empresários, porque a gente sabe da dificuldade que é. Sim. Não é fácil manter uma empresa aberta. Não é fácil você virar um ano após o ano com a empresa aberta. E é claro, né, mais ainda com a empresa crescendo. Imagina mais de 100 anos uma empresa aberta. Você parou para pensar no porte disso? Se manter uma empresa aberta 10 anos é muito. E se 10 anos acontece muita coisa, muitas crises, muita concorrência, muita mudança de mercado e de perfil de consumidor, imagina em 100 anos. Então, é muito fácil, né, Bru? A gente pegar e olhar por um lado, não, mas a Coca-Cola é uma empresa multibilionária, é super fácil para eles. Cara, 100 anos brigando com a concorrência. Mas pode falar, não, mas a Coca-Cola é gigante, não sei o quê. Tem a Pepsi, principalmente lá fora, né? É uma briga absurda. Há São muitos dois anos também, né? décadas. São dois gigantes. Não é aquela coisa, não, está no mercado e ela é a maior isolada. Não, tem concorrentes muito grandes, brigando pau a pau. Então é aquela coisa, não tem desculpa. É todo dia matando um leão, né? Então, os grandes não fogem disso. E geralmente, né, quando a gente fala que os grandes não fogem, né, e o quanto os grandes também são importantes para a gente se basear, é importante a gente lembrar que não é porque eles são grandes, que tenham dinheiro, que tudo fica fácil. Porque os concorrentes também têm dinheiro, têm o mesmo poder de fogo, às vezes até mais, né, em relação a como investir e né, como alcançar uma quantidade muito grande de pessoas. Então, não use isso como desculpa, porque de fato você está só prejudicando a sua empresa e o seu crescimento. Né? Hoje tem forma para fazer tudo, né? Foi o que você falou, Bru. Cara, a gente tá numa era, se for comparar, né? Até você pode conversar com seus pais, seus avós, e acho que é uma coisa meio que eles falam, né? Que acho que é incomum para todos eles, todos os pais e avós, basicamente. Na minha época era muito mais difícil. E de fato era, para pra pensar. Não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha inteligência artificial. Então as coisas hoje estão muito na mão. Então vamos aproveitar isso, né? Sair um pouco desse campo das desculpas, sair um pouco desse campo mas fulano, mas meu concorrente vende.
Olha a frase que a gente ouve A gente bastante, né, já Bru? ouviu. Meu concorrente vende sem fazer nada disso. Fala um pouquinho, Bru, sobre esse ponto. Olha, eu particularmente quando ouço isso, eu respiro e falo assim, eu penso, né? Não posso falar, mas minha vontade é falar, me traz todos os dados que comprove aí, que me comprove isso, e aí a gente conversa. Que Porque comprovem que seu concorrente de fato não faz nada disso, né? exatamente, porque assim, até aqui na YouConvert a gente tem vários tipos de clientes, e você vai concordar, William, que os que entenderam sobre essa questão da produção de conteúdo, que aí eu vou trazer para a prática o reflexo de outras formas, são os que mais conseguiram escalar vendas, são os que mais conseguiram ter ali resultados no digital, são os que mais conseguiram criar uma comunidade engajada, uma comunidade fiel em uma era de concorrência árdua. Até tem muitas pesquisas que, se não me engano, a gente falou sobre isso recentemente, William, você vai se lembrar, que mostram um crescimento, né, e até uma projeção de crescimento ainda maior de e-commerces, enquanto de consumidores se mantém ali com um crescimento muito tímido, ou seja, tem muito Novos mais concorrência. e-commerces, né, começando. Exato, novos e-commerces surgindo, né? Hoje qualquer pessoa pode ir lá abrir um CNPJ e começar a vender qualquer coisa no digital. Então, quando você entende isso, você já começa tornando um vínculo mais próximo com a sua audiência. E como que isso na prática? Tá, beleza. Eu tenho que produzir, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter referência. Se eu não quiser produzir, eu tenho que contratar um influenciador, ou se eu for produzir, tenho ferramentas. Como que isso na prática impacta? Quando você começa a ter cada vez mais constância na produção de conteúdo, muitas das vezes é no seu conteúdo que você quebra a objeção, você traz ali valor para o seu produto, é onde você convence a sua audiência, enfim, todos aqueles fatores que no processo de venda acontecem. Tô errado, Ilha? E assim, até a gente vê em muitas estratégias. Agora vamos falar para uma parte de estratégia que eu acredito que o empresário também quer ouvir isso. Quando a gente fala de uma estratégia de processo de escala, a gente vai olhar para essa jornada de compra, né? E quando eu adoto, por exemplo, um fortalecimento na comunicação do digital, eu consigo baratear muitas das vezes custos de anúncios, porque lá dentro é muito mais fácil eu ter um convencimento ali numa trilha, numa linha de conteúdos para que a compra aconteça e, consequentemente, eu leve pessoas mais qualificadas, por exemplo, para o site, do que só propriamente pegar, por exemplo, um anúncio e mandar direto a pessoa para o site. Então, eu já, nesse fluxo que vai contra isso, de mandar as pessoas, por exemplo, para as redes sociais, e depois que elas vão para as redes sociais, aí sim eu direciono elas para o site, eu levo um público muito mais preparado. E muitas das vezes, até numa estratégia, por exemplo, de remarketing, um público mais aquecido, um público que muitas das vezes é até mais barato para anunciar. Então, a produção de conteúdo não é só, tem que fazer, é também por uma estratégia de escala. É lá dentro que a sua audiência vai conhecer sua marca, seu produto, enfim, e vai ter aquele convencimento para que a compra aconteça. E aí, só fazendo um parênteses, William, queria que você também comentasse, a gente já viu, na prática, e-commerces que estavam redondos no site. Poxa, aquele site está impecável, está perfeito, qualidade de foto, de descrição, apelo comercial, aquela coisa toda que a gente sempre fala. Mas a gente vê claramente a dificuldade para escalar resultado, de aumentar a taxa de conversão, aumentar o ticket médio, para de fato ter um crescimento de faturamento pela falta de produção de conteúdo. Até alguns meses atrás, eu comentei em alguns dos episódios sobre um caso de uma cliente que estava com dificuldade de produzir conteúdo e a gente sentiu, né, na prática, uma queda da performance das vendas. Lembra? Aquela coisa que taxa de conversão foi caindo, o ticket médio também, o faturamento também, ou seja, é como se eu tivesse cortado um relacionamento com a audiência, né? Quando eu corto isso, acabou. Qual a sua visão, William? Como que você vê isso? A gente pode pegar até na prática, né? Como você comentou, Bruno, dessa parte técnica, né? De anúncios, da jornada de compra como um todo. É cada vez mais comum, e aí você até pode perguntar para o seu gestor de tráfego, para sua agência, enfim, né, para o seu parceiro que cuida dessa parte para o seu e-commerce, como que está de fato a jornada de navegação. O usuário ele vê o anúncio, ele clica e vai direto para o site, na maioria das vezes. Então, de 100%, qual que é a porcentagem desse público que vai diretamente para o site? E qual é a porcentagem, e aqui está a cereja do bolo, que
clica no link do anúncio, e o link geralmente direciona para o site, só que acaba indo para o perfil do Instagram antes de ir para o site. Cada vez mais esse percentual que percorre esse caminho de ir para o Instagram antes de ir para o site está maior, cada vez maior. Então, o que isso demonstra? É um padrão de comportamento do público. Sabe aquela coisa de antes de a gente namorar, Bruna? Eu ia falar isso agora. Nossa, parece que a nossa mentalidade tá aqui, ó. Sincronizada. Conectado, né? Antes de namorar, eu vou te convidar para um jantar. É isso. Sabe? Aquela coisa de antes de eu entrar no seu site para comprar um produto, eu vou de fato ir para o Instagram, ver se a loja está ativa, ver o tipo de conteúdo que produz, ver os comentários, as avaliações, se tem gente ali xingando, reclamando nos comentários, se tem elogio, se você, enquanto loja, né, sua loja, responde os comentários, responde as avaliações, né? Enfim, tudo isso. Para só aí a pessoa falar, beleza, acho que parece ser uma loja legal. Eu vou, de fato, né, entrar no site. Outra analogia. É como se você estivesse passando ali pela rua, olhasse ali uma loja, e aí tem a grande diferença. Quanto você se interessa de entrar numa loja que a vitrine está vazia? Só tem ali, né, aquela chapa de vidro. Você olha ali dentro, você vê a loja, as prateleiras, mas não tem manequins, um trabalho de vitrine, né, Tem o de estilo, iluminação. né? Não tem um convencimento, algo para chamar atenção só de bater o olho. Qual é a tendência? Você entrar nessa loja ou você entrar na loja do lado, com uma vitrine espetacular, preenchida de itens, promoções, uma iluminação bacana, os manequins bem montados? A probabilidade muito maior é de você entrar na segunda loja que está preparada para receber o público. E É também isso. se mostra que tem o zelo, né? Com a experiência Está de preparada, compra, que né? está preparada. Até, inclusive, eu vejo que tem muitos empresários que se colocam como o único tipo de perfil de consumidor do mundo. Ah, mas eu não vou olhar essa questão de conteúdo. Se eu vi o produto, tá dentro do que eu posso pagar, tá ótimo. Mas o seu perfil de comportamento de compra não é igual a todo o restante do mercado. Por exemplo, eu já deixei de comprar muita coisa na internet, porque quando eu vou no Instagram, o Instagram tá abandonado, a última publicação foi, sei lá, em janeiro de 2024, isso já demonstra que, opa, tem alguma coisa estranha, né? Será que essa marca faliu? Será que ela ainda existe? Né? E isso é um questionamento que o usuário se faz. Inclusive, por mais que a gente esteja passando por esse avanço da tecnologia, o consumidor também ele está muito mais munido de informação, tá, deixa eu ver se isso aqui não é golpe. Porque, infelizmente, a gente já passou por muitas ondas de golpe, né? E hoje, então, o consumidor ele já consegue identificar. Ah, deixa eu ver há quanto tempo foi feita uma publicação, tem stories, deixa eu ver reclame aqui, deixa eu ver. Então, ele vai conectando vários pontos. Por mais que o produto agradou 100% ele, o preço tá excelente, enfim. E, na verdade, até quando agrada e o preço tá excelente, quando mais surgem dúvidas, eu ouso dizer, sabe? Porque é aquela coisa, não, tá bom demais pra ser verdade, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Então, assim, a parte de produção de conteúdo é um fator primordial para o processo de escala. Se você olhar para todos os outros pontos, só para fechar, eu te passo a palavra. Ah, uma experiência incrível dentro do site, o site está numa plataforma extremamente robusta, o preço está ótimo, mas você não olhar para isso, é como a gente falou durante todo o podcast. Você vai enfraquecer toda a sua divulgação do digital. E até, inclusive, se você vai lá, contrata uma influenciadora, ela faz um baita de um conteúdo, o usuário ele ainda vai buscar a sua marca. Tá, que marca é essa que essa influenciadora está divulgando? Deixa eu ver. E aí chega lá no Instagram, você não está alimentando, também não está gerando movimento. E aí, para fechar, a parte de e-commerce, a gente fala muito isso, né? E-commerce é movimento. E-commerce é aquela coisa de relacionamento, é constância. Ficar o tempo todo instigando Exato. o público, né? E até assim, a gente já falou algumas vezes sobre isso. E-commerce não é para todo mundo, né? Porque e-commerce é um jogo que você tem que lutar todos os dias, ano após ano. A gente já viu muitas marcas nesses últimos anos, né, William, que ficaram ali à beira da praia, e, enfim, faliu porque não conseguiu manter. Então, se você entrou nesse jogo, você vai precisar saber quais são as regras. O que o público quer? No final, tudo roda, né, gira ali em torno do público. Né? Não adianta, mas eu não sou assim. Tá, o público não é, querido. E eu acho que até vale, né, Bru, fazer aqui algo meio fora do que a gente, né, tinha meio que desenhado aqui para o episódio, mas acho que faz super sentido com o ponto que você trouxe, né?
Perfis de consumidor. É muito comum essa coisa de o dono da loja acharem, né, e achar que, não, eu sou o perfil do público-alvo. Sim. Tudo bem, você até pode ser em alguns momentos, né, mas será que é apenas você o perfil de consumidor? Às vezes você nem é, inclusive, tá? Mas acho que qual que é o ponto, Bruno, que eu queria trazer até sua ajuda pra gente meio que elencar aqui nós dois em conjunto, né? Uhum. Quais são os tipos de, assim, de bate-pronto, de consumidor que a gente costuma ver por aí em e-commerce? Eu posso até começar aqui, falando de homens. Tem o perfil, que é aquele perfil mega objetivo, que ele vai no Google, não vai nem ficar olhando muito rede Muito social. tempo, né? Vai no Google, busca, acha ali o que ele quer, avalia a loja, uma loja que parece confiável, vou lá e compro. Bate pronto, rapidão. Uhum. Tem o outro, falando de novo de homem, porque aí você pode falar das consumidoras mulheres, que é o cara que navega um pouco mais, pensa um pouco mais, é receoso, acha uma loja ali, por exemplo, aparece um anúncio no Meta, né, no Facebook, no Instagram, clica, vai para o site, navega, vai para o Reclame Aqui, vai para o Google, vê a avaliação, volta para o perfil, volta para o site, para só depois comprar com sorte. Tá? Já tem esses dois perfis falando do público masculino. Só visão, Bruto, público feminino. Bom, eu vou falar por mim, né? Eu sou um tipo de pessoa que, por exemplo, eu levo dias para finalizar uma compra. Se eu vi um e-commerce que me chamou a atenção em ter um produto que, caramba, eu queria muito, eu vou ficar pelo menos uma semaninha ali consumindo conteúdo, deixa eu ver como é que é. Eu sou um tipo de pessoa que investiga muito antes de comprar. Eu vou no site, vou nas redes sociais, vejo quando foi a última publicação, tipo de conteúdo, para conseguir ver se não é nenhum tipo de golpe. Porque hoje a gente sabe, né? Hoje você consegue pegar um perfil no Instagram, comprar seguidor, pegar conteúdo de qualquer marca, jogar ali dentro, se passando, enfim. Então, eu sou um tipo de pessoa que toma muito cuidado com essa parte de fraude, enfim. Vou em Reclame Aqui, vou em Google. Eu sou muito chata. Eu sou um tipo de pessoa. Você que é empresário, eu sou um tipo de público, mas o chata por medo, né? Porque, assim, eu já vi muita gente passando por golpe. E além do medo de sofrer um golpe, eu também tenho medo de comprar algo que não é o que eu espero. E aí ter uma baita de uma burocracia para devolver, para, enfim. Porque assim, gente, ninguém compra. Claro, deve ter uns malucos aí, né? Mas ninguém compra querendo já devolver. Todo mundo compra um produto por uma necessidade específica. Então, eu sou um tipo de pessoa assim também. E eu posso dizer que também eu sou um tipo de pessoa que eu preciso ter contato com o rosto da marca para eu me sentir totalmente segura. Eu sou uma das pessoas que adora live. Meio que criar um vínculo, né? Eu preciso criar um vínculo. É como se eu estivesse comprando de uma amiga, aquela coisa, tá, não vai ter erro, né? E até, inclusive, a gente ouve muito aqui de empresários que falam assim, mas eu não compro em live, meu público não vai comprar. Quem disse? Eu sou uma das pessoas que ama comprar em live, porque na live eu já consigo ver todo. Eu até encurto o meu tipo de jornada em alguns momentos, se a live quebrar todas as minhas objeções. A qualidade, o produto em vários ângulos, né, manuseando o produto, falando comigo. Eu já vi muitas lives que a dona, né, do e-commerce chamou clientes ali em tempo real para dar feedback. Então você já vai quebrando tudo. Então, assim, eu sou uma pessoa mais resistente por receio, mas eu sei que também existem mulheres que já são um pouco mais tranquilas, ah. Mas eu acho que a gente, como vai muito, mulher, vai muito por emoção, né? A gente não compra, a gente tem que tomar cuidado, deixa eu ver se o marido vai liberar o cartão. Então a gente precisa né, dessa segurança. No fim das contas, né, sugestão. Prepare o seu e-commerce, o seu conteúdo, o ecossistema da sua marca para os clientes chatos. Porque você preparando o seu e-commerce para atender clientes chatos, Os fáceis, né? os fáceis vai ser assim, você vai nem sentir. Uhum. Porque você vai ter conteúdo ali pronto para suprir, matar a objeção desses clientes que são mais criteriosos, mais detalhistas. Já vai preparar o seu time de atendimento com um script mais amarradinho. Já vai fazer tipos de conteúdo que mostrem de várias formas o produto, né, Bru? Então, assim, você conseguindo cercar e conseguindo fazer com que esse cliente mais chato fique satisfeito, não tem erro. Você vai conseguir também acertar a mão para esses clientes que são mais aí, né? Vou levar de bate-pronto pela emoção e vai. E eu só queria aqui só frisar um outro ponto. Essa coisa de eu conheço bem, eu sei o que meu cliente gosta, o que meu cliente não gosta. Por experiência, tá? Em 80% das vezes que essa fala surge, você não sabe.
Você está só realmente espelhando o seu perfil de consumidor como se fosse, de fato, o consumidor da sua loja. Uhum. Está espelhando o seu perfil de compra, você enquanto consumidor, cliente final, espelhando o seu perfil como se fosse o consumidor da sua loja. E geralmente não é, tá? Então, essa coisa de, eu sei exatamente, cara, tenha muito cuidado antes de falar e de ter certeza nesse ponto. Levam-se anos para você ter certeza efetivamente de quem é o consumidor, quais são as dores, os desejos, os sonhos, as objeções do seu público. E Leva o consumidor anos. muda o tempo todo, né, William? E ainda assim muda, exato. E até você trazendo esse ponto, me veio algo em mente. A gente já viu muito na prática que o dono do e-commerce, se ele não se moldar para esses tipos de consumidor, ele não vai conseguir falar com ninguém. A gente já viu na prática, por exemplo, pessoas que tinham ali trava para falar, mas eu sou mais objetiva, eu olho, gosto, compro e acabou. Trazia isso para a comunicação, para os conteúdos e acabava afastando outros tipos de consumidores e aí depois não sabia por quê. Por que que meu público não aparece na live? Por que que meu público não interage comigo? Por que que o meu público não sei o quê? Sendo que a sua personalidade, ela é refletida, digamos assim, no que você faz. Então, a gente precisa se moldar. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu precisei me moldar a tipos de clientes para eu conseguir trazer uma comunicação que ecoe ali de forma natural, digamos assim. É igual um parênteses bem nada a ver, mas me veio. Por que que o Silvio Santos é uma grande personalidade da televisão? Porque ele soube se comunicar com todo mundo. Desde uma pessoa mais jovem, que nós, né, quando éramos crianças, assistíamos, né, até uma pessoa de idade. Então, ele conseguia criar um relacionamento com todo mundo. E essa parte de comunicação, ela é muito importante. Porque se eu só coloco a minha personalidade única, exclusiva, eu acredito, não vou mudar, acabou, você vai precisar, basicamente, então, assumir a responsabilidade disso, porque vai ficar numa bolinha, concorda? Quanto mais, né, você camaleão, quanto mais você se adapta ao perfil, quanto mais você se adapta ali ao cenário Sim. e ao consumidor que você está falando naquele momento, maiores são as chances de vender. Você deve ter, com certeza, né, ido aí numa loja de shopping, numa loja de carro, seja o que for. Já sei até o que você vai falar. E você deve ter, você com certeza já encontrou um vendedor, uma vendedora que você fala, caramba, eu comprei quase a loja toda com essa pessoa, porque, cara, não tinha como. Qualquer argumento que eu dava. Né? Qualquer argumento que eu dava, a pessoa ia lá, me conduzia de uma forma agradável, sem forçar, como se fosse um amigo. Você fala, caramba, eu fico até constrangido de falar não. Uhum. E vai por mim. Se você não é esse perfil de cliente que compra, né? De vendedores assim, tem muita gente, a gente já ouviu isso, né, Bru? Incansavelmente, a pessoa fala, caramba, mas como que eu não ia comprar com a pessoa, né, me tratando assim e agindo dessa forma? Por quê? Camaleão. A pessoa tá ali se moldando, te abraçando, te cercando. Sabe aquela coisa do povo? Caramba, esse vendedor tem 8 braços, né? Pra onde eu vou, ele tá aqui me puxando de volta. E é isso, tá? E aí, esse fator do Silvio Santos é muito importante, porque é uma figura, assim, que reflete muito isso, né? Ele fazia aquela figura de comédia, de descontração, também conseguia falar sério, e aí conseguia agradar as mulheres por conta. Carisma, minhas colegas de auditório, olha só que coisa interessante, né? Minhas colegas de trabalho, né? Exato. Minhas colegas de trabalho, eu usava esse termo, né, para as mulheres ali. E para os homens, aquela coisa do, putz, eu lembro, eu tenho um parente parecido com ele. É isso, né? E o ponto que você comentou agora há pouco é muito interessante, e a gente já viu muito esse fenômeno acontecer nos últimos anos. É muito comum, para não dizer que é quase uma regra, você, dono do e-commerce, o e-commerce está iniciando, você está ali começando a produzir conteúdo, você está com uma certa dificuldade, né? Mas enfim, passando por tudo isso, né? Produzindo ali conteúdo, mesmo que de forma sofrida, você costuma atrair consumidores muito parecidos com você. Isso é muito engraçado. E aí você reclama. Você fala, mas peraí, esse consumidor, ele vem até mim, não compra, não fala nada, não interage, aí você vai ver o conteúdo da pessoa, dessa pessoa, da dona da loja. É uma pessoa que é muito objetiva, direta e reta, pouco sorriso na voz. Ou né? nem aparece. Não aparece, e quando aparece você vê que a pessoa tá meio obrigada. Aí a gente já pegou até de casos, né, de donos de marca, sendo ríspidos com o público assim, de bate-pronto em vídeo, até ofendendo. Você fala, mas como assim, gente? Né? Não é o tipo de coisa que é comum acontecer, mas acontece. E aí,
Por outro lado, tem esse ponto que a Bruna trouxe. Aí, às vezes, tem essa reclamação de, caramba, mas esse público nem interage comigo direito. Aí você vai ver, o tipo de público está muito similar à forma que a pessoa se Você tá comunica. atraindo, né? No fim das contas é isso, né? Costumam falar por aí, os opostos se atraem. Muito pelo contrário. Os similares se atraem. A pessoa cria ali meio que com você, sem perceber, uma afinidade. Eu gosto dessa pessoa porque essa pessoa parece comigo, né? Então toma muito cuidado e avalia. O público que está vindo até minha loja não é um público que eu considero qualificado, não é um público bom, não é um público comprador. Avalie se esse público não está de alguma forma parecido com o que você está passando em termos de comunicação. Uhum. Que isso é mais comum do que parece, viu? Sim, exatamente. Até inclusive, com conhecimento de causa, eu posso falar que eu passei muito por isso alguns meses atrás. Porque eu lembro que eu tive muita dificuldade em algumas linhas de conteúdo para trazer outros tipos de público e eu precisei ir me moldando para, de fato, né, abocanhar ali uma atenção de pessoas com perfil mais analítico, né, que precisava de um conteúdo mais denso. E é isso, você tem que ir se moldando. E quando você falou desse caso de, tem vendedores que parece que vende até a própria roupa do corpo e você compra. O famoso vende até a mãe, né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, acho que os meus 19, 20 anos, eu comecei a ganhar bem. Eu lembro que o meu sonho era ir lá, acho que é Ikezaki que chama, não sei nem se existe ainda. Era uma marca grande, uma loja grande que vendia tudo de beleza e tudo mais. E eu lembro que meu sonho era sempre ir lá. E aí, pra quê? Peguei uma vendedora pra quê? Eu lembro que a vendedora começou a me atender, começou a falar pra mim o que eu queria, o que eu precisava. Meu, pra quê? Pra quê? Gastei uma grana, que acho que até hoje eu me arrependo. Gastou o salário todo. Mas ela foi tão incrível, ela parecia que entendia tanto aquele momento, o que eu precisava, o que eu queria, sabe? Ela foi me trazendo as opções. Parecia que ela era uma amiga, assim. Você fala, meu, sabe aquele amigo que fala assim, eu vou ir na sua casa e almoçar? Você fala, eu não posso falar, não. Esse cara, sabe? Então, é bem isso. É claro que é um ponto à parte, mas essa questão da personalidade reflete muito na produção de conteúdo. Eu já me deparei com vários perfis no Instagram que, a pessoa era técnica demais, e aí eu falei, meu, não é pra mim. A pessoa é rasa demais, não é pra mim. Então, assim, você precisa mesclar esses tipos de comunicação como um todo para que você atraia tipos de clientes diferentes. Mas o meu cliente sei lá, bem raso, né? Mulher de 30, 40 anos. Então, não, pode ser mulher de 30, 40 anos, mas cada uma tem sua personalidade, seu tipo de consumo. Você precisa pensar nisso, você precisa estudar sobre isso, né? Sobre perfis de compra, sobre perfis de pessoas, não somente o seu, que é o que a gente falou aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos bem legais aqui. A ideia não é se aprofundar em nada muito técnico, mas sim trazer não somente o conceito, mas o quanto isso na prática, né, reflete para o nosso resultado. E queria saber, William, o que você achou desse tema? A gente já está caminhando para encerrar. Eu, particularmente, quando eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje, por mais que seja uma coisa que todo mundo fala, né, no digital, de produção de conteúdo, eu vi que se fez muito necessário, principalmente, como a gente falou no início, né, para quem tem e-commerce, para que os empresários entendam o impacto disso, de produção de conteúdo na prática. A gente já viu e-commerces ali que faturou seus 100, 50 mil que ainda tem dificuldade nisso. E nós, enquanto profissionais, né, e parceiros dessas marcas, a gente sempre traz a importância. Fez sentido para você? O que você achou desse tema? Para mim foi um papo super útil, acho que é um tema que sempre vale a gente discutir e aprofundar. Até queria que você, público, você que está assistindo agora aí, comenta pra gente o que você achou, mais importante do que eu ou a Bru acharmos, né? Estamos aqui produzindo esse conteúdo especialmente para você. Fala pra gente, gostou, não gostou, fez sentido, não concorda com tal ponto, fica à vontade. Esse é um campo aberto, de fato, para você interagir com a gente e compartilhar um pouco da sua visão. E até, Bru, eu queria deixar um ponto aqui, né? Na verdade, mais do que um ponto, é uma dica, uma sugestão que eu acho que é muito importante de tudo que a gente conversou. E também queria te incentivar, Bru, a deixar uma dica de tudo que a gente conversou, o que você consideraria o mais importante. Eu vou começar trazendo para você, público, para você empresário, para você lojista, a seguinte coisa. Será mesmo que você é tão importante assim? É uma frase que pode parecer uma provocação, né? Mas de fato é. Por quê? Na maioria dos casos, a gente percebe que uma das travas da produção de conteúdo, ou seja, um dos porquês
do conteúdo não estar sendo gerado nas redes sociais, como a gente falou aqui, é o medo, é o receio, é a ansiedade, o medo da avaliação. Aí eu refaço e reforço, né, a pergunta que eu fiz agora há pouco. Será que você é tão importante assim? Por quê? Será que de fato vai ter esse caminhão de gente que você acredita realmente te avaliando, falando mal de você, caçoando? Na verdade, geralmente é o contrário. As pessoas elas estão ali querendo consumir conteúdo, é claro, mas elas não estão caçando e olhando, opa, a marca XYZ, tô esperando aqui o próximo conteúdo dela para tirar um barato. Não, não é assim que a coisa acontece. No fim das contas, é muito mais comum o seu conteúdo, você colocar ali, postar e ele passar batido para várias pessoas, do que várias pessoas pararem para, olha só, a pessoa gaguejou aqui. Isso dificilmente acontece, tá? Então fica tranquilo, produz conteúdo, faça seu dever de casa, se esforce, porque vale a pena. É seu sonho que está em jogo, é sua loja que está em jogo, e esse pequeno transtorno do início, esse pequeno receio, essa pequena ansiedade, vão valer a pena. No fim das contas, quanto mais você repetir isso, quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar de você produzir conteúdos, sem ter tanto receio, sem se importar com o que os outros vão falar, vão dizer, porque de fato vai fazer diferença para o seu resultado no fim das contas, né, Bruno? Com certeza. E é aquela coisa, não busque o perfeccionismo, busque a constância, que é o segredo de tudo, né? Bom, espero que você tenha gostado de mais um episódio do nosso Podconvert, né? Foi um perrengue gravar esse episódio, mas deu tudo certo. E nos vemos no próximo episódio, né, William? Nos vemos no próximo Podconvert e a gente conta com você nesse próximo episódio. Até lá. Até lá.